E aí galera do canal, beleza? Meu nome é Nivren e esse é o quadro One Shot. Então sem mais delongas, bora lá! Diferente dos vídeos anteriores, onde o protótipo era extremamente diferente da versão final, o protótipo de Fullmetal Alchemist está mais para uma versão beta, já que tanto as leis da alquimia quanto os irmãos Elric permaneceram praticamente iguais. Tá, Nivren, mas então o que esse One Shot tinha de diferente? Bem, dá pra dizer que essa história é meio que um universo paralelo dos dois primeiros capítulos do mangá, já que ele se passa teoricamente no mesmo lugar, mas tem uma história completamente diferente da que a gente conhece. Então agora chega as explicações e vamos direto ao que interessa. O One Shot começa igual ao mangá, com os irmãos Elric chegando de trem numa cidade desértica. Mas na cena da lanchonete a gente já consegue ver algumas diferenças bem interessantes. Uma delas se dá pela personagem Rose, que no One Shot era uma funcionária da lanchonete, enquanto na versão final ela só tinha dado uma passada lá para comprar algumas coisas e depois foi embora. Mas não foi só isso que mudou em relação a ela não. Outra grande diferença é o fato de ela não ser mais uma fanática religiosa, já que o personagem Cornell nem sequer existe nessa história. E sabe o que é ainda mais louco do que isso? Por incrível que pareça, o dono da lanchonete nessa versão não é aquele velhinho da versão final, e sim o próprio pai da Rose. Sim, o pai dela não morreu nessa versão da história. Eu achei isso muito massa quando eu descobri. Beleza, mas agora você deve estar se perguntando: tá, Nivren, mas se o Cornell não existe, qual que é a história desse One Shot então? Ótima pergunta. Nesse caso aqui, o pessoal não estava sendo enganado por um falso salvador, e sim sendo roubados na cara dura por um oficial do exército que, mesmo vendo toda a crise hídrica da região, continuava sugando impostos de forma abusiva da população. Mas depois desse papo, Alphonse sem querer derruba um vaso no chão e resolve consertá-lo utilizando a alquimia. Essa cena é interessante porque ela também acontece na versão final, porém com um rádio ao invés de um vaso. Outra diferença é que os habitantes da versão final viam aquilo como um milagre, enquanto no One Shot todos conheciam aquilo como alquimia, que é o que realmente é. Beleza, depois de ter consertado o vaso, uma multidão se amontoou ali, e começaram a pedir ajuda aos dois irmãos. E é aí então que Ed, em um ato de pura pau no cozice, se vira para o velhinho que tinha pedido isso e diz: eu aceito sua proposta, se me pagar 10 milhões. Como eu já disse anteriormente, o pessoal ali mal tinha dinheiro para viver, então seria impossível para eles pagar essa quantia. Então quando ele foi questionado sobre o porquê dessa cobrança, ele respondeu dizendo: 10 milhões é a remuneração correspondente a tal feito. Se vocês não podem aceitar isso, eu não posso fazer nada por vocês. E depois disso, os dois saem da multidão e continuam andando pela cidade como se nada tivesse acontecido. Rose fica puta da vida com ele e resolve segui-lo. Até que de repente, dois membros do exército aparecem dizendo que o Major Arzen, também conhecido como filho da puta dos impostos, desejava ver o Fullmetal Alchemist. E agora entra uma parte da história que eu preciso ressaltar aqui, que é a utilização daquela piada de confundir o Al pelo Ed. Porque além dessa piada ter acontecido agora, ela também aconteceu há 4 páginas atrás, o que reforça muito o fato de que a autora realmente gostava muito dessa piada. Ed então aceita ir ver o Major, mas só se Rose e Al pudessem ir junto com ele. Eles aceitam a condição e então eles adentram a mansão de Arzen. Lá dentro, Al e Rose vão para uma sala separada, enquanto esperam o término da conversa dos dois. Chegando lá, Ed vê um puta banquete foda e questiona o cara sobre a crise e tal. Mas nada muito relevante acontece depois disso. Conversa vai e conversa vem, até que de repente o Major pede a Ed que lhe conceda um corpo imortal utilizando alquimia. Ed de primeiro momento se nega, dizendo que aquilo é impossível, porém o Major tinha uma carta na manga, a Pedra Filosofal, e com ela até mesmo esse feito seria possível. Assim como na história final, o objetivo dos dois irmãos era encontrar a Pedra Filosofal, para assim recuperarem seus corpos. Isso não teve nenhuma alteração na história. O que mudou foi o formato da pedra em si e o jeito que ela foi conseguida. No caso do One Shot, o Major simplesmente comprou a pedra de alguém, enquanto na versão final, o Cornello recebeu ela dos homúnculos, que no One Shot nem sequer são citados. Ah, eu também preciso citar uma cena maravilhosa aqui do Al explicando a troca equivalente para Rose transformando um cogumelo numa flor enquanto eles estavam dentro de uma cela. Pois é, para surpresa de absolutamente ninguém, os dois foram pegos numa armadilha. Continuando, após ver a pedra, Ed disse ao Major que realizaria seu desejo, se ele cumprisse 2 condições. Primeira, libertasse Rose e Al. E segunda, que a Pedra Filosofal fosse dada a ele após a transmutação. O Major aceita as condições, e então Ed faz a parada mais inusitada de todo o One Shot. Ele simplesmente engole a Pedra Filosofal. Simples assim. Agora ela meio que faz parte dele, e ele pode fazer o que quiser com isso. Mas como um bom homem de palavra que é, Ed mesmo assim realizou o desejo do Major, transmutando uma esfera mágica utilizando como material genético uma unha de Arzen.
Depois de juntar a esfera no corpo do Major, ele realmente havia se tornado um imortal. Porém, como já era de se esperar, o Major não iria deixar o Ed ir embora com a pedra desse jeito. Então ele mandou seus capangas irem atrás dele para arrancarem a pedra à força. Nessa hora, tanto o Ed quanto o Al são atingidos por espadas. Ed no ombro e Al no pescoço. Essa é aquela cena que serve para apresentar as peculiaridades dos dois por conta da transmutação humana que deu errado. Essa apresentação é bem diferente da versão final. No caso do Al, ele leva um baita tirambaço na cara, que arranca o capacete fora, assim mostrando que ele era uma armadura vazia. Enquanto no One Shot, depois da estocada no pescoço, ele mesmo tira o capacete para mostrar que não tinha nada ali dentro. No caso do Ed, a cena mudou mais ainda, já que na versão final existia uma quimera que lutava com ele nessa parte, e ela tomava uma baita surra por não saber que ele tinha partes mecânicas no corpo. Enquanto no One Shot, essas partes mecânicas foram aparecendo no decorrer da luta com os capangas. Outra diferença se dá pela ordem da aparição dessas partes mecânicas, já que no One Shot a ordem é braço, depois perna, e na versão final é o inverso disso. E por fim, a lança que Ed cria do chão não existe no One Shot. Ao invés disso, Ed cria uma baita espada bizarra e um puta canhão mais bizarro ainda. Na versão final, o Ed até faz uma espada estranha no seu braço, mas ela nem se compara com essa do One Shot nesse quesito. Mesmo depois de lutar contra os capangas do cara, eis que chegou a batalha contra o Major. Mas é aí que o plot twist da história acontece, já que o Ed misturou um parafuso no meio da transmutação da imortalidade, fazendo com que o Major acabasse se tornando uma estátua de aço no fim das contas. Beleza, vilão derrotado e pedra encontrada. Sem mais nada para fazerem ali, os irmãos estavam indo embora da cidade ao lado de Rose, que lamentava muito o estado de desgraça da cidade causado pela seca. Depois de tanto reclamar, ela acabou chorando. Então Ed olha para ela e diz: sinceramente, chorar a fim de proteger essa cidade faz as suas lágrimas terem um preço incalculável. E então ele usa a lágrima dela para transmutar um puta lago gigantesco que acaba com toda a seca da região. Tenho que admitir que essa cena aqui ficou muito foda. Depois disso, Ed cospe a pedra filosofal de uma forma muito estranha que deixa até mesmo o Al confuso. E então ela simplesmente dissolve no ar e eles descobrem que ela era falsa. E então o mangá acaba com eles indo embora de trem, assim como na versão final. E é isso aí! Falou, galera!